tudo bem? Meu nome é Cristina Azevedo e eu estou aqui para orientar vocês em algumas coisas, num caminho que eu já fiz e que pode ser que possibilite uma satisfação para cada um, né? Eu quero te perguntar uma coisa, como você tem caminhado pela vida? Quando eu comecei lá em 2010, eu tinha algumas crenças que me faziam entender que seria impossível alcançar alguma outra coisa que fosse um sonho. Eu via apenas as dificuldades. Mas não é só esse o bloqueio, né? Algumas vezes a gente segue pela vida de um jeito inconsciente. A gente sai de um determinado caminho, que a gente chama de ponto A, e nesse caminho a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe o que a gente quer. E a gente vai aceitando as coisas do dia a dia como se fossem reais, verdadeiras e definitivas. A gente pode saber o que a gente quer, que é o ponto B, onde eu acho que vou ser feliz. Mas eu posso, nesse caminho, me distrair e fazendo outras coisas, me envolvendo numa série de pensamentos que não vão me levar com satisfação para onde eu quero. E aí eu posso até conseguir, de repente, caminhar um pouco mais e seguir de um jeito mais próximo daquilo que eu quero. Só que eu não sei exatamente o que eu fiz, foi uma sorte, então eu não consigo repetir. E aí eu continuo, porque eu fiz, eu fiquei legal, fiquei feliz, mas eu não sei exatamente por quê. E aí eu volto a me emaranhar. Eu volto a ter uma série de dificuldades. E dependendo de quantas vezes isso se repete na minha vida, chega um momento que eu sento, que eu choro e penso assim, isso não é para mim. Todo mundo consegue, mas eu não consigo. Não é para mim, não dá para mim. Nada dá certo para mim. E aí, às vezes, perto de uma realização, eu estou muito desencorajada. Talvez esse não seja o melhor caminho. Se a gente pensar na sabedoria do Rio, a gente vê que ele, muitas vezes, ele contorna obstáculos, mas ele alcança o objetivo, que é chegar no mar. Ele segue o fluxo. Esse fluxo é quando a gente faz algo que a gente gosta, que a gente tem satisfação, que a gente não percebe o tempo passar, que a gente faz de uma maneira tão leve, tão tranquila, que a gente nem precisaria receber dinheiro para fazer. Mas a alegria, ela é um mestre maravilhoso. Quando a gente faz o que ama, quando a gente faz o que gosta, a abundância naturalmente segue o fluxo da alegria. Porque é natural, é prazeroso, é contagiante. Então, quando a gente começa no processo de autoconhecimento, quando a gente começa entendendo quem somos, o que nos dá satisfação, o que nós podemos alcançar, acreditar que nós, vencendo os obstáculos, contornando os obstáculos, nos tornamos pessoas melhores. E quando a gente vai percebendo essas pequenas conquistas, a gente vai querendo continuar e a gente vai seguindo. Não quer dizer que a gente tenha impedimentos, não quer dizer que não aconteçam dificuldades, quer dizer que elas não são tão significativas a ponto de me afastar do meu objetivo. Mas aí vem uma pergunta, você sabe qual é o seu objetivo? Você sabe aonde você quer chegar?
Algumas vezes, com o processo de coaching, a gente consegue. Outras, se a nossa vontade não for determinada e forte o bastante, talvez a gente abra mão e a gente pare um processo no meio. Quando fazemos terapia, a gente vai se conhecendo e a gente vai se tornando a pessoa que a gente quer ser. Porque no início do processo a gente precisa identificar como nós estamos, quem nós achamos que somos e olhamos uma identidade limitada. Quando a gente entra num processo, quando a gente lê um bom livro, quando a gente conversa com pessoas que a gente admira e que são e fazem aquilo que a gente gostaria de estar fazendo, o que acontece é que a gente vai se descobrindo melhor a cada dia. A gente vai entendendo que existem coisas que a gente antes não achava que fossem reais. À medida que eu leio um livro, à medida que eu vou conhecendo histórias, personagens, eu vou fazendo uma reflexão. Qual é a vida que eu estou vivendo? Se a minha vida fosse um filme, qual gênero seria? Eu seria o protagonista dessa história? Eu teria uma ação? Eu estaria no centro dessa história ou apenas assistindo e entregando ao outro a responsabilidade pela minha vida? Lembrando aquela fábula A Lebre e a Tartaruga, a lebre em algum momento estava tão autoconfiante, tão certa de que ela ia ganhar, que ela resolveu tirar um cochilo. Qual é o cochilo que a gente tira na vida? Porque a gente às vezes fica muito tempo no celular, a gente às vezes fica muito tempo em pequenos prazeres, esquecendo que existe um nível maior de satisfação. A gente às vezes se distrai tanto tempo em coisas que de fato não são tão interessantes para a gente, mas a gente não sabe o que é interessante. A gente não está ainda no nosso flow, a gente ainda não entrou no caminho que tem satisfação. E aí a gente sai vivendo no tem que ser desse jeito, tem que ser como? Eu me conheço bastante para saber o que me dá prazer? Eu me conheço bastante para planejar o ponto que eu quero chegar, ou quem eu quero me tornar, ou quem é essa pessoa que vai conquistar esse objetivo? O que eu preciso desenvolver enquanto habilidade, capacidade, competência para poder alcançar esse resultado? Não existe mágica, não é de hoje para amanhã, é passo a passo. Eu vou aos poucos chegando um pouco mais perto dessa pessoa que eu quero me tornar, com formações, com satisfações, com mudança da maneira como eu me enxergo, com uma mudança da maneira como eu me percebo ou como já me rotulei. E aí, lembrando que a tartaruga, devagar, passo a passo, mas com foco, sabendo onde era a linha de chegada, ela foi lá e ganhou a corrida. E aí eu pergunto, nós estamos nessa vida andando como a lebre ou como a tartaruga? Nós vamos continuar, passo a passo, sem pressa e sem pausa, com os olhos na nossa promessa, com os olhos na nossa meta, que pode ser só se conhecer, para ter momentos de mais satisfação ao longo da vida. Mas você pode descobrir algo maior do que isso. Então vamos lá.